Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Então, tô aqui, é um prazer estar de novo com vocês hoje à noite para a gente conversar então um pouquinho sobre imunidade, como que a gente pode melhorar a nossa imunidade e a gente se tornar mais forte diante de tudo isso que tem acontecido, né? Para que a gente não deixe então essa questão do medo, essa questão, né, tão intensa que tem surgido. E aí eu achei dois artigos científicos que foram publicados muito recentes e eu queria compartilhar com vocês as informações que estão escritas nesses artigos. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre como a gente pode dar um plus na nossa imunidade, tá? Então, boa noite, Carol, gratidão por estar aí, boa noite, Flaviane, boa noite, doutora Thalita. Fico muito feliz da gente estar aqui conversando. Mandem as suas perguntas, vamos fazer um bate-papo aí bem legal. E a ideia hoje, então, é a gente falar sobre essa questão da nossa resposta imunológica. Boa noite, mamãe. Boa noite, Thiago. Fico muito feliz de estarmos aqui numa grande egrégora. E aí, então, eu trouxe esses dois artigos científicos que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito legal, porque a gente consegue entender qual o impacto da nossa responsabilidade, da nossa imunidade. E como que a gente pode melhorar, então, a nossa imunidade e nos proteger contra os vírus. Boa noite, Thiago. Muito feliz de estarmos todos juntos. E aí, então, eu peguei o primeiro artigo científico que foi publicado agora, bem recente, em fevereiro, que se chama Nutracêuticos Imunomoduladores, tá? E aí, assim, ó, o artigo, ele intitula-se Nutraceuticals have potential for boosting the type 1 interferon response to RNA virus, including influenza and coronavirus. Então, o que está falando? Está falando que os nutracêuticos, eles são responsáveis por aumentar a nossa imunidade, modulada através do nosso interferon 1, que ajudam a combater os vírus, incluindo o coronavírus. Isso foi publicado agora em fevereiro de 2020. Foi feito, então, um estudo com 217 pessoas de idade, que a gente sabe que hoje a mortalidade do coronavírus está sendo muito maior em pessoas de idade, que chega a 15% de mortalidade. Quando comparado a crianças, nas crianças a gente tem apenas 2% de mortalidade. Ele foi feito no Hospital St. Luke, no Heart Institute, e foi publicado agora, dia 7 de fevereiro de 2020. E aí ele dá a dose diária e quais nutracêuticos a gente pode utilizar para dar um plus para o nosso sistema imunológico. E aí eu queria compartilhar com vocês. Então, esses dados não são meus, são do artigo científico, depois eu coloco ali para vocês a referência bibliográfica. Então, eles dizem que a gente deve usar diariamente, essa é a dose diária, do ácido ferrúlico, de 500 a 1000 miligramas dia. Espirulina, pessoal, 15 gramas por dia. O ácido lipóico, de 1.200 a 1.800 miligramas por dia. O selênio, de 50 a 100 miligramas por dia. A glucosamina, 3.000 miligramas. O zinco, de 30 a 50 miligramas. O beta-glucano. O beta-glucano impede que a gente tenha a adesão dos nossos vírus no nosso organismo. De 250 a 500 miligramas dia. Então, tudo isso que a gente está conversando é como aumentar a minha imunidade, incluindo esses nutracêuticos na nossa suplementação diária, que vai fazer com que meu sistema imune tenha uma força maior para reagir através do sistema de interferon 1, onde ele combate agentes virais, inclusive o coronavírus.
Então, isso vai fazer com que vocês tenham uma proteção muito maior do que pessoas que não estejam fazendo a suplementação desses nutracêuticos, tá? Então, eu vou repetir para quem tá entrando agora, porque eu acho assim que isso é um artigo científico de extrema importância e que deve ser divulgado o máximo possível, tá? Isso foi testado e foi publicado agora, em fevereiro de 2020, e foi desenvolvido no St. Luke Hospital e no Heart Institute, na Catalytic Foundation, e foi publicado no Progress in Cardiovascular Disease. Esse é o artigo, né? Essa é a revista científica. E aí ele nos dá a dose do que a gente deve utilizar. Vou repetir sim. Então anotem lá. Ácido ferrúlico de 500 a 1000 miligramas dia. Ácido lipóico de 1.200 a 1.800 miligramas dia. A espirulina, pessoal, 15 gramas por dia. Pode dar para criança? Pode sim. N-acetilcisteína, de 1.200 a 1.800 miligramas dia. O selênio, de 50 a 100 miligramas dia. A glucosamina, 3.000 miligramas. O zinco, de 30 a 50 miligramas dia. E a beta-glucano de 250 a 500 miligramas dia. Então, com esses suplementos, esse artigo científico nos prova que a gente pode melhorar a nossa defesa através da modulação no interfero 1, onde faz com que o nosso sistema imunológico ele fique muito mais capacitado para combate de vírus, incluindo o coronavírus. Tá? Esse artigo, então, eu vou colocar para vocês as referências bibliográficas na minha timeline aí. E aí, que vocês compartilhem essa informação com o maior número de pessoas possíveis, principalmente pessoas idosas, pois são essas pessoas que são mais suscetíveis a infecções, que são mais suscetíveis à mortalidade. Ó, pessoal, eu vou repetir pela terceira vez e aí depois eu vou deixar disponível para vocês. Antes de eu repetir as doses, eu quero falar para vocês sobre um outro artigo científico que foi publicado também esse ano, que fala de uma revisão sistemática de meta-análise da suplementação da vitamina D para infecções respiratórias agudas, tá? Ó, pergunta, se dá para mandar manipular? Sim, normalmente a gente manda manipular, Ana, porque é difícil a gente encontrar. A doutora pergunta se a dose das crianças são menores. Sim, a dose geralmente é proporcional ao quilo de peso, tá? Esse artigo científico, ele foi publicado e foi testado apenas em idosos. Mas a gente pode usar a espirulina para criança. Sim, a dose normalmente é maior. A dose que eu estou falando é baseado no que está escrito no artigo para adultos. Mas isso não impede que a gente use espirulina na criança, zinco e magnésio. Existe um sachêzinho que faz com que a gente tenha, né, o Liromag, zinco e magnésio, que faz um boost de imunidade, já existe pronto, e aí a gente pode dar um ao dia para todas as crianças. Espirulina, a gente pode também fazer a dose para criança. As minhas filhas, elas usam espirulina. Isso melhora, inclusive, o sistema imunológico delas, independente da existência ou não do coronavírus. Por que eu estou citando esse artigo? Porque ele cita no próprio descritor que melhora a imunidade baseado no interfero 1, incluindo para coronavírus. Então, é importante que a gente compartilhe essa informação. Ó, a Ana está perguntando se precisa ter receita. Normalmente, esses são os nutracêuticos. Ana, então não precisa ter receita médica necessariamente, entendeu? Porque eles são nutracêuticos, eles não são remédios, eles agem como vitaminas no teu organismo, tá?
E aí, essa segunda meta-análise nos diz da suplementação necessária da vitamina D. E aí, a dose diária, segundo esse artigo científico, é 10.000 unidades internacional dia. Eu li também um comentário feito pelo Dr. Cícero Coimbra da importância do impacto de altas doses de vitamina D no nosso sistema imunológico no momento presente, para que a gente possa, sim, tá assim, protegido contra, né, essa questão desse vírus. Além, então, do meu suporte nutracêutico, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma mentalização positiva, a gente pode emanar amor, porque quando a gente fica nessa vibração da negatividade e do medo, isso faz também com que baixe o nosso sistema imunológico, tá? Então, é importante que a gente pense que a gente está preparado, que o nosso sistema imunológico está adequado, que a gente está vibrando no amor, que a gente está vibrando na gratidão. Então, o Dr. Hawkins, né, um médico psicanalista e espiritualista que publicou a tabela de Hawkins em 1970, ele fala e avalia os padrões vibracionais de que a gente tem emitido. E aí, né, Jung já falava sobre o inconsciente coletivo. Então, é importante que a gente pare de entrar no inconsciente coletivo e que a gente comece a vibrar e sermos donos do nosso próprio destino, co-criadores da nossa própria realidade. Quando a gente entra, né, nessa questão da frequência do medo, que foi subjugada na Terra há muitos anos, a gente acaba entrando nesse pânico coletivo que o mundo está vibrando agora, o que faz com que a gente baixe a nossa frequência. Então, é importante que a gente eleve a nossa frequência, que a gente seja grato, que a gente entenda que está tudo sempre certo, que nós somos seres, que somos seres, que nós temos o potencial co-criador, que tá tudo bem e que a gente possa emanar amor juntos, coletivamente, para essa questão planetária. Porque o planeta Terra precisa mudar o inconsciente coletivo e parar de vibrar no medo. Porque um vírus tem atingido bolsa de valores, fechou a bolsa, fechou aeroportos, fechou transições comerciais, e esse impacto faz com que se alastre pelo planeta a questão do medo. Então, um artigo me mostra que eu posso melhorar minha imunidade tomando alguns nutracêuticos. Outro artigo me mostra que a suplementação da vitamina D, através de uma meta-análise, a meta-análise assim, eles pegam todos os artigos científicos publicados com relevância sobre aquele tema e eles fazem uma grande revisão. Isso é uma meta-análise. Então, eles fizeram uma meta-análise sobre o uso da vitamina D em altas doses para prevenir infecções respiratórias agudas. Porque qual é o grande problema, né, do coronavírus? Ele afeta, então, os meus pulmões, a função cardiorrespiratória. E faz com que a gente tenha necessidade do uso de um respirador artificial. Por isso, dá a indicação de que os pacientes utilizem o TI. E acaba não tendo respiradores suficientes pelo grau e rapidez da contaminação. Então, a gente precisa fazer com que o nosso sistema respiratório tenha uma proteção mais adequada. E como que a gente pode fazer? Suplementando vitamina D. A dose que esse artigo científico fala é a suplementação de 10.000 unidades internacional dia. E aí, hoje mesmo eu li, então, um comentário do Dr. Cícero Coimbra, que é uma autoridade mundial referente a altas doses de vitamina D. Ele utiliza principalmente para doenças autoimunes, então, tireoidite de Hashimoto, lúpus, esclerose múltipla, psoríase, vitiligo. Ele tem protocolos utilizando altas doses de vitamina D, onde a gente tem a regressão das doenças autoimunes, que é extremamente difíceis de serem tratadas. E aí vem médico do mundo inteiro estudar com ele na Unifesp em São Paulo. Eu tive a grande oportunidade de estudar com ele. Eu acho que ele é um dos cientistas
né, nesse momento que tem um impacto real e verdadeiro na melhora imunológica dos pacientes e na melhora, na terapêutica dos pacientes, que aí acaba não indo para a dose de corticoides em altas doses, que acaba afetando mais ainda o nosso sistema imunológico. Então, que a gente possa utilizar, né, na minha concepção, a vitamina D é a vitamina de Deus, porque ele é dado pelo sol, pelo nosso Criador. Então, que a gente possa fazer isso para aumentar o nosso sistema imune. E quando a gente vibra no amor, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, o nosso sistema imune, ele também fica bom. E quando a gente está com medo, quando a gente está estressado, quando a gente está vibrando em frequências baixas, a gente acaba baixando a nossa imunidade. E isso faz com que a gente deixe a porta da nossa casa aberta. E quando a gente deixa a porta da nossa casa aberta, entram vírus, bactérias, parasitas indesejáveis, que fazem com que a gente adoeça. Então, na própria Bíblia estava escrito: orai e vigiai. Então, que a gente possa prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa alimentação, que a gente tenha 100% de consciência no momento presente do que eu estou fazendo, de como eu estou vivendo, de como eu estou pensando, de como eu estou vibrando, de como eu estou intencionando, de como eu estou me alimentando, de como eu estou me protegendo, de como eu estou me suplementando. O grande problema de nós é que nós não assumimos essa responsabilidade e a gente vai pelo inconsciente coletivo. Então, vamos vibrar no amor, vamos ter consciência que somos co-criadores da nossa vida, que somos co-criadores da nossa realidade. Vamos assumir essa responsabilidade, parar de terceirizar a culpa para o governo, para o plano de saúde, para o sistema público de saúde. Chega. É chegado o momento de cada um de nós, seres humanos, evoluirmos como adultos, para que a gente erga a cabeça e assuma responsabilidade pela nossa saúde, pelo nosso coletivo e pelo nosso planeta. A Terra não suporta mais esse inconsciente de medo. Então, que a gente entenda que existem ferramentas que você e eu podemos utilizar neste presente momento, publicados por artigos científicos, realizados por profissionais sérios, e que a gente precisa compartilhar. Por que não divulgar esse tipo de informação? A informação é: suplemente doses altas de vitamina D, suplemente nutracêuticos como espirulina. A espirulina é um varredor de metais tóxicos no nosso organismo e a gente está sendo contaminado por metais pesados, seja ele na amálgama que a gente está no dente, seja ele nas vacinas que possuem como conservantes metais pesados, sejam eles às vezes no leite tem metal pesado que é extremamente inflamatório para o nosso organismo. Então que a gente entenda que quanto mais crua seja a nossa alimentação, quanto mais 100% natural, quanto mais limpa seja a nossa alimentação, melhor vai estar o meu sistema imune. Então, existe uma corrente nos Estados Unidos que se chama Raw Food, que é a comida 100% crua, que é a base de frutas e verduras. E isso faz com que a gente tenha um padrão nutricional de frequências. Cada alimento tem um tipo de vibração. E isso foi classificado por um pesquisador francês, os tipos de alimentos. Existem alimentos de alta frequência vibracional, alimentos de média frequência vibracional e alimentos de baixa frequência vibracional. O que nós, seres humanos, temos que comer é os alimentos que ressoam com a nossa frequência e os superiores. Quais são os alimentos superiores? Frutas, verduras, legumes, principalmente cruas, porque elas não perdem a energia telúrica. E quando a gente cozinha, elas perdem essa energia. E aí cai a frequência vibratória dos alimentos. Então, Nikola Tesla falava: se você quer descobrir os segredos do universo, que você pense de acordo com a vibração. E aí a gente tem que entender como quais são os mais altos alimentos vibracionais. Então, é exatamente isso que eu estou falando. São as frutas, as verduras e os legumes. Então, morango,
É tomate, é alface, é rúcula, é brócolis, é aipo, é cenoura. A gente tem, olha, é um presente que a mãe Gaia, a natureza, nos dá. E aí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba industrializando, colocando químicos, corantes, conservantes, hormônios, agrotóxicos na nossa alimentação. E isso acaba tendo um efeito cumulativo no nosso organismo e acaba baixando o nosso sistema de defesa. Opa, deu uma travadinha. E acaba baixando então o nosso sistema de defesa. E aí a gente fica com a porta escancarada para inimigos, sejam eles vírus, bactérias, pensamentos ou sentimentos. Então chegou o momento da gente assumir: opa, essa casa é minha. Então eu vou cuidar com os meus pensamentos, vou cuidar com os meus sentimentos, vou cuidar com a minha vibração, vou cuidar com os alimentos que eu estou introduzindo no meu templo, que é a minha casa, que é o meu organismo. Eu vou cuidar com os nutracêuticos, eu vou me tratar com mais respeito e mais amor. Que alimento vibracional melhora o melasma. Ai, olha só. O melasma, eu posso te dizer que existe um óleo essencial que a gente usando topicamente, ele melhora muito o melasma, que se chama frankincense, né? Que não é um alimento em si, mas é um óleo essencial que tem estudos científicos, como ele tem um potente efeito antioxidativo, ele ajuda bastante no melasma, tá? É uma dica aí, use o frankincense na região do melasma e aí depois você me conta, Kalina, se você teve bons resultados, tá? Ó, a Georgia me falou para deixar salva, por favor. Eu deixo com certeza. Ó, a Michelle falou: para envenenar o corpo, agrotóxicos e maus pensamentos. Isso, às vezes a gente só pensa nos alimentos, mas não, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos também envenenam o nosso corpo. Às vezes não adianta você estar 100% bem e acaba daí tendo todos os pensamentos negativos ou vingativos, ou questão de não perdão, ou questão, enfim, de mágoas, acaba daí você estando intoxicado por dentro pelos teus sentimentos. A Eliane perguntou sobre a ansiedade. A ansiedade tá que se a gente pudesse, a gente viver 100% no foco do presente, a gente estaria num grau de consciência muito evoluído. É muito difícil o controle de nós, seres humanos, da nossa mente. Ou a gente está divagando por pensamentos no futuro, ou a gente está divagando por pensamentos no passado. A questão do futuro está relacionada à ansiedade. E aí, Eliane, quando a gente pensa sempre com insegurança, ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai, não vou dar conta disso, não vou conseguir pagar isso, eu não vou fazer aquilo, ou será que vai dar esse problema? Isso gera ansiedade. E a ansiedade está relacionada à desconexão, como se a gente se sentisse órfão, abandonado, como se a gente tivesse desconectado do nosso eu superior, Deus, ou mestre, enfim, cada um chama como quiser. O que a gente precisa? A gente precisa entender que nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos, nós não estamos abandonados. Existe a disponibilidade de ajuda e às vezes a ajuda é da pessoa que a gente menos espera. Então, o que acontece? Acontece que a gente tem que ter essa certeza e essa segurança de que tudo está bem. Eu não tenho por que temer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A Josi perguntou se esse óleo essencial é do Terra. Eu tenho a honra de ser uma das pesquisadoras, né, dos óleos essenciais da do Terra, por eles terem um grau de pureza acima dos outros. E o frankincense que eu acabei de indicar é assim. A Kalina falou que ela tem lido muito sobre terapia quântica, tá tudo relacionado com a questão vibracional, né? É maravilhoso quando a gente entende isso. E hoje, cada vez mais no mercado, né, tem se pesquisado em relação à vibração. E a vibração, ela pode ser olfativa, auditiva, alimentar, que a gente entenda que a gente tem que pensar em relação à frequência.
A frequência que a gente está emanando, a frequência que a gente está atraindo, tudo é um grande campo eletromagnético e isso está relacionado à terapêutica quântica. Então, eu vou repetir lá, a Ana tinha perguntado que ela não tinha entendido as doses. Essas são doses para adultas, testadas no Hospital St. Luke's, no Heart Institute, e foi publicado dia 7 de fevereiro de 2020. Foi publicado sobre imunomoduladores nutracêuticos. Quais são os nutracêuticos que podem ser utilizados para melhorar, boost, para dar uma amplificação no meu sistema imunológico através do interferon 1 para combater coronavírus e vírus influenza. É esse o artigo científico. Eu vou deixar disponibilizado para vocês aí no meu Instagram, para quem depois quiser. Tem o DOI, é um número do artigo, é como se fosse o endereço dele, que vocês podem consultar na íntegra, tá? Eu vou colocar ali, e aí tem uma tabela, a tabela 1, que me fala a dose nutracêutica de tudo isso, que pode ser utilizado para melhorar o meu sistema imunológico através via do interferon 1, que combate coronavírus. Então, vamos lá. O ácido ferrúlico de 500 a 1.000 miligramas. O ácido lipóico de 1.200 a 1.800 miligramas. A espirulina, 15 gramas. O N-acetilcisteína, 1.200 a 1.800 miligramas. O selênio, de 50 a 100 microgramas. A glucosamina, 3.000 miligramas. O zinco, 30 a 50 miligramas. A beta-glucana, 250 a 500 miligramas. Tá? Aí, a Kalina falou, como sou fisioterapeuta, estou aprendendo a melhorar os pacientes através da vibração. É excelente, Kalina, que mais e mais pessoas comecem a pensar assim, que a gente vibre o amor, que a gente vibre positivamente. A Josi falou que usa o Lemon e os Ingest, são excelentes mesmo. Aí tem um óleo essencial da Terra que também é utilizado, por exemplo, em hospitais dos Estados Unidos para combater bactérias multiresistentes, que é chamado On Guard. Então, esse também a gente pode utilizar como difusor no ambiente do nosso trabalho, que a gente pode utilizar para nos proteger. Mas o que eu estou falando agora é um artigo científico publicado agora em fevereiro, como melhorar a nossa imunidade através de nutracêuticos, tá? E aí o segundo artigo que eu citei foi a suplementação de vitamina D para prevenir infecções de trato respiratório agudo, tá? E é muito, muito, muito importante que a gente divulgue essas informações, para que mais e mais pessoas saibam que a gente tem sim recursos, que a gente tem sim proteção e que o mais importante é a gente não abrir a nossa guarda vibrando no medo. A gente não pode abaixar a nossa frequência vibracional, porque segundo, o médico psicanalista, a vibração do medo é uma frequência extremamente baixa, que a gente vibre no amor, que a gente vibre na aceitação, que a gente vibre principalmente na alegria, tá? Que a gente precisa entender que a nossa frequência vibracional, se a gente mantiver ela alta, nosso sistema imunológico ele não vai baixar. Se a gente se manter na confiança, na certeza de que tudo está bem, que somos guiados, que somos protegidos, não haverá ansiedade na nossa vida, não haverá esse desespero. A gente não precisa disso. A gente precisa ter certezas que somos sim guiados e protegidos. Quantos de vocês não vivenciaram milagres na vida de vocês, sejam pequenos ou grandes? A Eliane, você sabe, você vivenciou um milagre maravilhoso em relação ao teu filho. Então, a gente precisa olhar para o nosso passado e captar esses momentos que a gente vibrou e que a gente vivenciou milagres. E nos momentos de dificuldade, nos momentos de problema, nos momentos que a gente sente aflição, que a gente olhe para o passado e a gente veja, poxa, eu fui protegido nesse momento.
ocorreu esse milagre na minha vida, eu fui protegida e guardada. E é que a gente possa compartilhar com o outro, que a gente possa ancorar a força um no outro e que a gente possa agradecer. Agradecer porque só existe o amor. E a gente precisa parar de vibrar no medo, na dúvida, né? Porque isso, no meu entendimento mais profundo, é uma profunda ingratidão. Que a gente fica ingrato quando a gente duvida. Meu Deus, você já vivenciou experiências maravilhosas, você já vivenciou na sua existência experiências de cura, você já vivenciou experiências de livramento, você já vivenciou experiências de profunda gratidão. Todos os seres humanos vivenciaram. O problema é que a gente às vezes não sabe enxergar, ou a gente precisa ser reafirmado diariamente. Só que a gente precisa parar agora e começar a viver em gratidão verdadeira, em gratidão genuína. E que a gente pode disponibilizar armas e ferramentas das vibrações da natureza, de alimentos de alta frequência, de nutracêuticos, né? A clorela e a espirulina são fontes riquíssimas de proteína. A gente não precisa comer, por exemplo, carne mais. Então, a frequência da carne morta é uma frequência extremamente baixa, que faz com que a nossa frequência vibratória, nós, seres humanos, baixe. E se a gente usa a espirulina ou a clorela, a gente tem uma alta carga proteica. Ela é utilizada, por exemplo, como nas viagens espaçonaves lá da NASA, como suplementos proteicos, porque são cápsulas extremamente pequenas e fácil de armazenar e não tem decomposição. Então, nos astronautas, quando eles faziam viagens espaciais, eram utilizados a espirulina e a clorela. Ó, a Fernanda perguntou como tornar o processo de gratidão natural. Então, assim, ó, eu acho que nós, seres humanos, a gente precisa de consistência e persistência. Ninguém vai para academia e começa a amar ir para academia e é automático. A gente precisa passar por um processo inicial onde a gente se force diariamente a ir para academia. Hoje eu tenho que ir para academia. Você vai, veste a roupa e vai. No segundo dia, no terceiro, no quarto. Passado 21 dias, isso é comprovado cientificamente, a gente cria uma nova via neuronal. E quando a gente coloca uma via neuronal nova, isso se torna automatizado. Então, que a gente tenha esse hábito diário, que seja todos os dias de manhã ou todos os dias à noite, de emanar amor e gratidão para tudo e para todos. Então, emanar amor para a cama que você estava dormindo, para o travesseiro que te serviu, pro ambiente que você tá, que é o seu quarto, para a casa que te protege, pro local do seu trabalho, pro seu esposo ou cônjuge, pros seus filhos, pros seus pais. Comece vibrando amor e gratidão por coisas que são amáveis. Depois a gente tem que tornar o nível mais difícil, né? Que nem no videogame, a gente vai passando de fase. Aí a gente tem que começar a amar pessoas que nos odeiam, pessoas que nos criticam. Aí é para um upgrade, tá? Mas começa com o mais fácil, do que é mais amável, tá? E aí, passado 21 dias, você torna esse processo natural. A Cleusa, amo você, falou que compartilhar minha live é compartilhar amor. Na verdade, eu sou só um canal, eu me coloco à disposição para ser usada, o que eu tenho que compartilhar, o que vem assim, que eu intuo no meu coração. Eu fico muito feliz e grata de vocês todos estarem aqui. A quinoa é um alimento de vibração alta, é um alimento de vibração média. Não é alimento super alto. O alto é o que é cru mesmo, sabe? Aí a quinoa tem um certo processamento, mas é um bom alimento. Chia, linhaça, aveia, quinoa, granola são alimentos bons, não são alimentos ruins. O que é um alimento ruim, classificado inflamatoriamente, é leite, o trigo, que é o glúten, que é altamente alergênico, a carne, que é altamente
baixa frequência vibracional. Eu não sou contra, não sou partidária, eu sou vegana 100%. Não, pessoal, só tô dizendo que isso foi avaliado por um cientista francês e ele classificou a frequência vibracional dos alimentos. E ele viveu uma lesão hepática extremamente grave, onde ele já estava condenado à morte, e ele mudou completamente a frequência dos alimentos. Através disso ele foi curado e por isso ele compartilhou esse tipo de informação. Então eu acho importante que a gente compartilhe, né? Pode repetir sobre o sachê. O sachê das crianças se chama Little Mag, é zinco e magnésio. É um sachê ao dia que faz um boost da imunidade, tá? Vitamina D também deve ser usado. A Kalina falou que tá praticando o Ho'oponopono, é excelente, né? O Ho'oponopono também foi recebido por um psicólogo chamado Ilaleu Kama, onde ele entendeu que todos os pacientes que ele entrava em contato, eles ressoavam com ele, quer dizer, parte daquele paciente fazia parte dele. Quando a gente começa a entender que todos nós somos uma teia, que todos nós estamos interligados, que se você está ouvindo o que eu estou falando é porque tem parte de você em mim e eu tenho parte de você em mim, nós somos um. E aí ele entendeu que ele podia curar os pacientes dele falando esses mantras, que é: eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Intencionando a cura daquelas pessoas. E ele obteve, então, uma cura de toda uma ala de psiquiátrica, né? E aí, depois ele entendeu que ele tinha que compartilhar com o mundo. O que eu acho mais lindo disso é que ele não tomou posse, né, do Ho'oponopono. Ele não falou, esse é meu, eu que vou ganhar em cima disso. Não, ele compartilhou porque ele entendeu que ele era apenas um canal. Ele canalizou isso e verbalizou e expressou e continua compartilhando no mundo esse tipo de cura. Então, que a gente possa amplificar a nossa fé em momentos de trevas, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo no planeta, de uma grande pandemia, de um grande caos, de um grande medo. Então que a gente fortaleça essa nossa conexão com o nosso eu superior, que a gente fortaleça essa força interna que a gente tem e que a gente fortaleça a sabedoria que a gente já possui, a fortaleza da autocura, a fortaleza dos alimentos, a fortaleza dos nutracêuticos, a fortaleza do pensamento positivo, a frequência do amor, a frequência do bem, tá? Alimentos de fácil digestão tendem a ter frequências mais altas, isso mesmo, Cleusa. O organismo é sábio, né? Quando você digere adequadamente, porque é simples, é fácil. Quando você tem uma dificuldade de digestão, porque o teu organismo tem que despender mais energia, mais calor, mais metabolização. E aí a tendência do alimento é ter uma frequência mais baixa, tá? A Kalina falou que está emocionada do seu amor vibrando na frequência do amor. Gratidão, Kalina. Fico muito grata e muito feliz que vocês possam perceber a intenção verdadeira e real de estarmos aqui, todos juntos. E aí, para encerrar, então, a live de hoje, daí eu queria convidar todos vocês na quinta-feira. Quinta-feira eu tenho uma live fixa às 22 horas, que eu tendo a compartilhar com o Dr. Breno, que é lá de Minas Gerais, e a gente faz a live que fala sobre médicos de homens e de almas, onde a gente analisa as questões de somatizações, né? Quais são os sentimentos, emoções que geram as doenças, porque é muito importante que a gente entenda o que está sendo somatizado ali, né? E aí, quando a gente entende a somatização, a gente consegue transcender, a gente consegue se curar verdadeiramente. Senão, a tendência é que ela se recidive, ou se cronifique, ou se repita. E aí, nesta quinta-feira, coincidentemente ou não, a gente vai ter o equinócio. E aí, astrologicamente, o dia de equinócio é um dia de grande força e poder. Então, tô convidando todos vocês aí para participarem comigo na quinta-feira, às 22 horas. Eu e o Dr. Breno, a gente vai estar no nosso projeto chamado Médicos de Homens e de Almas. Tem um segundo convite,
Ó, eu e o Breno fazem uma dupla perfeita. Ele é um ser de muita luz, muito especial. Fico muito feliz de estar fazendo esse trabalho junto com ele, né? É, é uma intenção genuína e verdadeira para que a gente possa emanar, então, um pouco mais de luz para o planeta, né? Ele é um ser de luz e eu fico muito honrada, né, de estar partilhando com ele esse trabalho. Aí, outro convite que eu queria fazer para vocês, no 1º de abril, a gente vai estar fazendo um workshop internacional, como a gente já fez o primeiro em janeiro, a gente teve um sucesso. E aí é o workshop internacional chamado Projeto 1111, onde a gente partilha todos esses conhecimentos. As minhas turmas são muito intensas. A gente, nessa última turma, agora em janeiro, tem pessoal do Uruguai, tem de Portugal, tem dos Estados Unidos, onde a gente tem uma troca muito intensa e eu compartilho todas essas informações e muito mais com os alunos. A gente tende a fazer uma aula ao vivo toda terça-feira. Opa, deu uma travadinha. Então, eu convido todos vocês a participarem do workshop 1111, do projeto aí, que está sendo muito legal para compartilhar informações, compartilhar a nível de consciência e amplificar a questão da prosperidade, porque ela é um fluxo energético. Então, quem não está inscrito, se inscreva. Será um prazer a gente estar juntos no Projeto 1111. A Kalina falou que é a Rosane que falou de mim. A Michelle falou que São Lucas abençoe vocês. E olha só a sincronicidade. O artigo científico, esse que eu citei, foi desenvolvido no St. Luke's Hospital, Hospital de São Lucas. Então, pessoal, para quem consegue ver as coisas sutis do mundo, quando eu leio isso, quando eu leio esse artigo e ele vem para mim, é porque realmente eu tinha que compartilhar com vocês. Porque o apóstolo Lucas foi um médico de homens e de almas. Ele não conheceu Jesus Cristo, mas o amor por Jesus foi tão intenso que ele foi que escreveu e está presente na Bíblia até hoje. Então, que a gente tenha esse amor real e verdadeiro e que a gente faça com que a nossa centelha divina, que habita dentro do nosso coração, dentro do meu coração, dentro do coração de cada um de vocês, se expanda. E é isso que eu quero fazer então agora, para que a gente possa fazer uma meditação guiada, onde a gente se concentre nisso, onde a gente tem o exercício da meditação, que também tem comprovação científica, que ativa ondas cerebrais de uma frequência mais harmoniosa, que são as frequências teta, o que faz com que a gente atinja um nível de sabedoria, de calma, de paciência, que é tão necessário na vivência dos dias de hoje. Que a gente não se deixe levar pelo inconsciente coletivo, do medo, do estresse, da ansiedade, tá? Então, vamos fazer essa meditação. Queria que vocês... antes disso, então, quais os temas que vocês querem que a gente aborde na quinta, que vai ser o dia do equinócio? É um tema bem legal aí, se vocês quiserem, coloquem aí as sugestões, que daí eu e o... a Michelle falou que amamos tuas meditações aqui em casa, estamos esperando. Fico feliz, Mi, eu fico muito feliz. Porque eu nunca imaginei, alguns anos atrás, que eu fosse estar fazendo isso. Para mim, assim, é um exercício estar aqui ao vivo e gravando coisa e tendo chamado, e vai para internet, vai para televisão, e é capa de revista, umas coisas que não era o que eu queria. Mas eu entendi que era a minha função. Então, eu assumo com entendimento e com muita honra e com muita humildade, porque eu entendo que não sou eu, é através de mim. Então, não é a Andréia. A Andréia transmite o que ela tem que transmitir. E fico muito feliz que vocês entendam e captem isso, né? Porque quando é real, quando é sincero, quando é verdadeiro, as pessoas percebem. Os seres humanos estão cansados de viver na mentira. Eu acho que a gente precisa dar um basta nisso, né? As pessoas usarem máscaras, não dizerem a verdade, não vibrarem a verdade, não falarem a verdade. O ser humano está cansado de viver mentiras. Então, que a gente possa se
despir de todos os medos que estão relacionados a nós mesmos, sermos honestos e sinceros, e a gente ser verdadeiro e genuíno, e usar, então, a força da verdade. A força da verdade é ela que nos impulsiona. E aí entender que os seres humanos não se conectam, não é fórmulas mágicas, a gente percebe quando é genuíno e verdadeiro. E é isso que o mundo está precisando. A gente precisa ser a verdade, vibrar na verdade, falar a verdade e honestidade, né? Então, ó, Cris, você é uma pessoa de muita luz. Você também, Cris. Te amo muito. Olha lá, 22h22. Um horário muito especial pra gente começar a nossa meditação. Então, vamos lá, galera. Fechando os olhos, inspirando e contando até 3. Inspire e expire contando até 3. Inspire e expire contando até 3. Mais uma vez e a última vez. Inspire e expire contando até 3. Imaginem-se andando por uma floresta. E nela você caminha com muita calma, serenidade e paz. Você observa o milagre da vida, as flores, os pássaros. Lá no alto, as andorinhas fazem um balé muito intenso. E esse balé nos inspira a alegria. A alegria é a frequência da cura. A alegria é a frequência da cocriação da realidade. Você se aproxima de um campo. Você observa os animais e você está em paz. E pouco a pouco, diversas pessoas se juntam a você. Negros, brancos, crianças, idosos, pessoas conhecidas e amadas e completos estranhos. Mas aqueles seres fazem sentido para você. Tem uma conexão com você, uma mesma vibração, a vibração da verdade. E pouco a pouco, cada um que vai chegando vai fortalecendo o círculo. Vocês todos se dão as mãos. E ao se darem as mãos, começam a emanar amor. Uma luz do seu coração sai para o centro dessa roda. E é uma luz verde. O verde é a cura. E é o que todos nós precisamos nesse momento. Você se concentra no seu coração. Você se visualiza lá dentro agora. O que você precisa ser curado? O medo do futuro? As angústias do passado? As mágoas? As tristezas? Pessoas que te traíram? Pessoas que você traiu? Falta de amor? Falta de paciência? Irritabilidade? Julgamento? Julgamento a você mesmo? Julgamento aos outros? Falta de pertencimento? Você se sente talvez um peixe fora d'água? Talvez você nunca se sentiu pertencente a esse planeta? Qual é a razão pela qual você precisa se curar?
Qual é a razão pela qual você tem medo? Você se sentia abandonado como um órfão nesse planeta? Você se sentia desconectado? E aí você começa a purificar e a fazer uma grande limpeza do medo, das angústias, do não pertencimento, das tristezas, das mágoas, passadas, presentes ou futuras. Você hoje está vivendo a sua cura e decretando a sua liberdade. A liberdade para ser e vibrar a sua melhor versão. Sem máscaras que lhe protejam, sem máscaras egóicas. Você limpa e se livra de todos os seus medos. Medos do julgamento, medo do futuro, medo de um vírus, de uma bactéria, de uma doença, de um câncer. Você se liberta agora e ao se curar, você cura as suas futuras gerações e pessoas numa mesma frequência planetária. E aí, essa luz verde que está no seu coração, ela se irradia para o centro da roda. Cada uma dessas pessoas cura as suas dores, as suas angústias e a sua mágoa. E essa luz verde se amplifica, ligando todos no centro da roda. E ela amplifica para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, para o planeta. Visualizem agora o planeta Terra numa grande luz verde, verde da cura, da libertação da frequência do medo. E agora, essa luz verde se transforma numa luz violeta, a luz da transmutação, a transmutação em amor, em paz, em serenidade. Imaginem o planeta vibrando no amor e na liberdade. Feche os seus olhos agora e imagine-se num voo. Abra os seus braços e voe livremente como um pássaro. Dance como uma andorinha ou paire lá no alto como uma águia. Visualize uma cachoeira saindo de uma pedra, de uma rocha, indo lá para baixo. Essa água significa a purificação de todos os seus medos. Sinta o seu coração vibrando livremente, leve e solto, como uma leveza nunca antes experienciada. Eu sou livre, eu sou paz, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou harmonia, eu sou saúde plena, eu sou amor. Sinta no seu coração uma profunda gratidão pelo simples fato da sua existência. Lembre de todos os milagres ocorridos na sua vida. O seu nascimento, você andar, você falar, você escutar, você poder deglutir, você poder urinar, todas essas pequenas funções celulares tão complexas são harmoniosas e fluidas. A sua própria respiração. Quantas trocas gasosas existem no seu pulmão? E todas elas em harmonia. Agora, você sente as mãos dos seus irmãos nessa grande roda de amor.
Você abre os olhos e vê um planeta mais leve. Você está mais leve. Você está em harmonia. Você sente a força interior que vibra no seu coração. E é esta força que você vai levar por onde você passar. A força do amor. Aonde tiver medo, você vai levar esperança. Aonde tiver inseguranças, você vai levar certezas. Certezas de que você é, sim, co-criador dessa realidade de felicidade, abundância e amor. Você solta as suas mãos e você respira profundamente, contando até 3, para retornar para o momento presente. Muito mais leve, muito mais livre de medos, ansiedades tão presentes no planeta neste momento. Gratidão. E é assim, com profunda gratidão, que encerramos hoje. Gratidão, seres de luz, gratidão por fazerem parte dessa egrégora. Juntos somos certamente mais fortes. Não tem sentido nenhum eu estar falando aqui sem que vocês estejam aí. E agora que cada um de vocês que esteve presente aqui comigo seja uma força de luz no momento aonde você andar. É normal sentir sono? É, com certeza. É uma frequência vibracional de repouso. Todos nós precisamos nos repousar, todos nós precisamos nos relaxar. E aí, quando a gente entra num estado vibratório de ondas teta cerebrais, a gente sente mais sono e mais relaxamento. Que vocês tenham sentido essa força que vocês têm. Que a gente assuma essa força que a gente tem. De falar onde todo mundo fala eu tenho medo, de falar eu tenho coragem. De falar onde todo mundo diz estou assustado, de falar eu estou feliz, eu sou grato. E é isso, gente. Que a gente possa ser a luz no mundo, que a gente possa trazer essa luz para o mundo, que a gente possa ser quem ancora a paz e o amor no momento presente. Que a gente use os nutracêuticos, que a gente se alimente com alimentos de alta frequência, que a gente sinta e vibre no amor e na gratidão genuína. Que a gente tire as máscaras egóicas, que a gente tire o medo da nossa vida. Muita gratidão. Aguardo todos vocês, então, na quinta-feira para o nosso projeto Médicos de Homens e de Almas. Vou compartilhar aí com vocês os 2 artigos científicos que eu citei, as tabelas com a dose correta dos nutracêuticos. Compartilhem a informação. Vou deixar salva a live, compartilhem com seus amigos e que a gente possa amplificar essa egrégora. E volto a convidar todo mundo para participar do workshop no comecinho de abril. As inscrições estão aí no meu Instagram, tá? Muita gratidão, tem muita informação que eu compartilho também no meu canal do YouTube, diversas dicas muito práticas, e eu fico muito feliz e muito alegre de estar aqui com vocês. Beijos de luz, 1 minutinho restando. Eu quero honrar a vida de cada um de vocês e saiba que cada um de nós é importante, que a gente brilha, a gente precisa brilhar, pessoal. O mundo precisa de luz da verdade, de luz do amor. E aí eu sou uma velhinha e que eu possa a gente acender uma velhinha, mais uma velhinha, mais uma velhinha. E quando a gente olhar para trás, a gente vai estar com muitas velas acesas e que a gente seja visto por lá de cima. Porque o mundo precisa de luz nesse momento. E que a gente possa permanecer em pé, firmes e fortes, com coragem e com amor, neste momento. Beijos, Deia. Obrigada, Eliane. Obrigada.
Cris, obrigada, Michele, obrigada, Rosa, gratidão, Josi, gratidão, Flávia, gratidão, Kalina, gratidão, Marcelo, gratidão, Fabi, gratidão, Everton, Luciano, Carol, Luciana, Gi. Beijo de luz, Gi. Você é uma luz muito, muito intensa. Saiba disso. Amo você. Muita gratidão pela partilha que a gente teve o ano passado. Tenho certeza que você vai explodir esse ano. Gratidão a todos. Amo vocês.